初代火影、あんたに聞く。里とは何だ？忍びとはそもそも何なんだ？ No início, o mundo de Naruto era tomado por guerras por todos os lados. Uma época terrível, onde os conflitos reinavam. Nações contra nações, shinobis contra shinobis. Esse período ficou marcado como a Era dos Estados Combatantes. Por causa disso, a expectativa de vida média era de cerca de 30 anos, e ainda diminuía, já que crianças eram treinadas e enviadas para morrer no campo de batalha. Foi também nessa época que Hashirama Senju e Madara Uchiha se conheceram. Duas crianças que haviam perdido irmãos, amigos e entes queridos, distintos como o dia e a noite, mas unidos por um mesmo ideal: criar um lugar onde crianças não precisassem lutar entre si. Um refúgio, com ordem, leis e, principalmente, paz. Após inúmeras batalhas entre eles dois e seus clãs, os Senju e os Uchiha finalmente selaram um acordo. Com as duas maiores potências unidas, era só questão de tempo até as demais pararem de lutar. Juntos, eles começaram a construir uma vila. Uniram forças com o País do Fogo e criaram uma nação praticamente pacífica, que considerava o país e a vila como iguais. Com o tempo, novos clãs foram se juntando, a aldeia foi se expandindo e acabou recebendo o nome de Konohagakure, o nome dado por Madara. Um sistema de governo militar e civil em que um único líder seria responsável pela vila. Com isso, uma ideia elaborada na mente de Hashirama, ainda garoto, se tornou realidade. E o moleque era gênio, hein? Naquele tempo, ele já havia pensado na criação de escolas para treinar os mais novos. Missões divididas por níveis de acordo com a habilidade de cada indivíduo, e praticamente tudo isso foi implementado com sucesso. Bom, ele se tornou o primeiro Hokage, e esse modelo deu tão certo que as outras nações se espelharam nele, dando origem às outras vilas ocultas também. E é isso, eu meio que dei um resumo de como as vilas ninjas surgiram. Meu intuito era mostrar os motivos disso ter acontecido e as convicções por trás dessa criação, para podermos entrar no tópico principal do vídeo, que é o possível e iminente fim das vilas ninjas. No capítulo mais recente de Boruto, nos foi apresentado o assistente pessoal do Senhor Feudal do País do Fogo. E para quem não sabe, o Senhor Feudal é o cara mais influente do país, estando acima até mesmo do Hokage. O assistente do Senhor Feudal foi até a aldeia e, junto com os anciões, questionou Shikamaru. Isso porque, devido aos incidentes recentes, o líder máximo da nação ficou insatisfeito com a gestão dele como Hokage. Para quem não sabe, o Shika meio que está agindo por trás dos panos para ajudar o Boruto, deixando ele circular livremente dentro dos limites do território sem realmente tentar capturar ele. E ainda organizou uma missão extremamente perigosa no País do Vento, sem mencionar nada a ninguém no conselho ou aos seus superiores. Vale ressaltar que, na mente de todos, Uzumaki é um ninja renegado, acusado de ter matado o próprio Hokage, no caso, o Naruto. Nós, o público, sabemos que não é bem assim, mas eles não fazem ideia disso. Então, a insatisfação do Senhor Feudal e dos anciões com o trabalho do Shikamaru até faz sentido. Até porque já começaram a ligar o oitavo Hokage ao ninja Patife, e boatos sobre um possível plano para derrubar Konoha por dentro, motivado por vingança, já estão circulando. Aliás, eu nem mencionei antes, mas esses velhos conselheiros ainda estão por aí. Acho que desde a época do Hashirama. Os caras são imortais. Mas enfim, agora vem a parte mais interessante. E o verdadeiro motivo desse vídeo existir. Em uma das falas do assistente, que por acaso se chama Kobo, ele diz o seguinte: a necessidade da existência das vilas shinobi em si tem sido um tema frequente recentemente. Bom, e o que isso quer dizer exatamente? Basicamente, significa que o senado deles lá está avaliando se ainda faz sentido manter uma vila ninja. E o tal do Kobo ainda continua dizendo: dependendo da situação, não será algo que se resolva com um simples corte de orçamento. As vilas ninjas são basicamente centros militares, pontos estratégicos de defesa, inteligência e também grandes polos econômicos, ligados ao sistema de missões. Só que, como já vimos no anime e no mangá, existem cidades comuns, enormes e tecnologicamente desenvolvidas,
que provavelmente são muito mais rentáveis financeiramente que Konoha, claro, nas suas devidas proporções. Depois da Quarta Grande Guerra, a paz reinou quase que por completo entre as nações. Foi instaurada uma era de estabilidade e segurança como nunca antes vista. E é justamente isso que começa a colocar em dúvida o papel das vilas ninjas nos dias atuais. Mas quando paramos para analisar a situação daquele mundo, a existência de cidades desse tipo realmente se torna questionável. Não que não haja mais perigos e que a paz entre os países não possa acabar futuramente, mas talvez seja necessária uma espécie de modernização. Por exemplo, atualmente, pessoas que não são ninjas podem executar jutsus de alto nível sem sequer saber o que é chakra, apenas com ferramentas científicas desenvolvidas por eles, sem os mesmos custos e tempo de treinamento, apenas armas avançadas. E sendo bem sincero, a diferença de poder entre os ninjas é gritante. Alguns poucos são extremamente poderosos, mas a maioria são bem fraquinhos. Já pensou? Um exército inteiro com pessoas no nível do Kakashi seriam muito mais eficazes do que um bando de caras que só sabe arremessar kunais e shurikens. Seria política e estrategicamente muito mais funcional. Não há guerras nem muitos conflitos, e provavelmente não existem mais missões como antes. Tudo indica que esse é mesmo o fim das grandes aldeias ocultas. O sistema de defesa deve se tornar algo mais próximo dos exércitos reais. E isso se conecta perfeitamente com o que Kawaki fala no início de Boruto. A era dos shinobis acabou. A cena com a vila destruída, provavelmente pelos Shinjus, que são os inimigos mais recentes, ou talvez por um dos Otsutsukis, mostra bem isso. A questão é que, quando tudo acabar e a vila for reconstruída, ela deve ser estabilizada como uma grande cidade quase comum, cheia de um passado grandioso. É verdade. E, ao que tudo indica, eles começaram a desenvolver esse enredo no capítulo 26. Em paralelo a tudo isso, e a frase do Kawaki, Boruto afirma que ainda é um shinobi, abraçando os ideais do seu mestre Sasuke, que acreditava que a mente de um shinobi não muda, não importa a era. E é exatamente assim que Boruto responde a tudo isso, sendo o último dos ninjas e representando o legado do que ficou para trás. Mesmo que o título de ninja se perca com o tempo, os ideais vão permanecer. E galera, lembrem-se que, mesmo que realmente isso ocorra, no caso o fim dessas aldeias, o objetivo de Hashirama se cumpriu. Deixem um like se gostaram, se inscrevam no canal e busquem sempre a Jesus.